No Brasil, estima-se que 2 milhões de pessoas têm transtorno do espectro autista. São cerca de 70 milhões de autistas em todo o mundo, de acordo com a Organização das Nações Unidas. Na Univale, o Centro Especializado de Reabilitação Física e Intelectual, o CER, oferece serviços gratuitos como diagnóstico, tratamento de saúde, orientação de cuidados e inserção social do autista na sociedade. Esta é a pauta do Viva Voz de hoje, que está no ar pela rádio e pela TV Univale. Comigo hoje o acadêmico de jornalismo Wesley Durães. Oi, Wesley. Olá, Lisa, e boa tarde para você que acompanha o Viva Voz. Lembrando que você pode participar do nosso programa através do Instagram e do Twitter, no @VivaVozUnivale, e curtir nossa página no Facebook, facebook.com/VivaVozUnivale. Bom, hoje o nosso convidado é o professor Rafael Fontenelle, que é docente no curso de fisioterapia e coordenador do Centro Especializado em Reabilitação Física e Intelectual, o CER, aqui da Univale. Obrigada pela participação, professor. Eu que agradeço pelo convite e fico à disposição sempre que solicitarem. Professor, vamos começar explicando melhor o trabalho do CER, o que é o CER, como é que funciona? Então, o CER, ele vem de um programa do governo federal, né, Viver Sem Limites, onde a gente recebe uma verba para prestar serviço especializado. Então, desde 2013, a Univale foi contemplada para abrir esse centro especializado. Então, hoje a gente atende pessoas com deficiências físicas e deficiência intelectual. Então, a gente tem uma equipe multidisciplinar, né, com fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, assistente social, enfermeiro, médico neurologista, médico neuropediatra, psicólogo, não sei se eu estou esquecendo de alguém. E fazemos uma avaliação prévia nesse paciente e ele sim passa a, se for indicação, passa a estar inserido no serviço. São quantas pessoas atendidas hoje aqui na Univale? Então, a gente tem em meta para atender 200 usuários, tanto de pessoas físicas como de 200 usuários com pessoas intelectuais. E agora vamos para uma pergunta técnica, vamos dizer assim. Rafael, como é feito o diagnóstico do autismo? Então, dentro das deficiências intelectuais, a gente tem uma compactação com a ANFRE, né, que são 11 municípios aqui da região, que a gente não atende às deficiências intelectuais, todas as deficiências intelectuais, atendemos apenas o autismo. Foi uma compactação, isso já tem desde 2013, 2014. E o que é o autismo? O autismo é um transtorno de neurodesenvolvimento da pessoa, onde vai ter dificuldades, apresentar algumas características específicas nesse desenvolvimento. E essas características a gente vai observar na questão da comunicação, da linguagem, né, da socialização e comportamental. Então, as crianças hoje com diagnóstico de autismo, né, se você observar, elas têm dificuldade em interagir com o próximo, não olha nos olhos muitas das vezes, dificuldade no contato, o comportamento dela é diferente do comportamento social esperado. Então, muitas das vezes, ela na sala de aula ela não fica sentada, ela fica andando, né? Então, estereotipando, que são movimentos que fazem com a mão, né? Então, tem um espectro muito grande. Então, eu não posso dizer que só a criança que não olha, ela tem autismo. Hoje chega uma demanda muito grande para a investigação de diagnóstico e muitas das vezes é um atraso no desenvolvimento. Essa criança é pouco estimulada pelos pais, fica muito tempo no celular. Né? O celular hoje é os pais querem conversar, dar o celular como brinquedo. Claro. Né? E aí é um entretenimento que a criança fica preso ali, ou seja, isolada com o mundo, vendo um objeto e mal sabe comunicar, aprende, não desenvolve. Né? Toda criança ela aprende por uma imitação, brincando, né, de forma lúdica. A criança autista já tem dificuldade. Ela é muito, como vou dizer, fugiu a palavra, ela é muito, 2 mais 2 é 4. Ela é muito concreta. Então, se eu falar que está chovendo canivete, para ela está caindo canivete ali fora. Né? Certa vez foi questionado, o pai questionou um filho, né, mas tu tirou a nota baixa, mas tu fez a prova correndo? E aí a criança falou, não, eu fiz sentada, como todos os colegas, pai. Então, ela leva muito ao pé da letra. Linguagem diferente. Isso. E tem umas que nem falam.
né? Tem atraso na linguagem que não chega nem a se comunicar. Então, é um espectro muito grande. Tá certo. Agora, professor Rafael, a sensação que a gente tem é que o autismo, não faz muito tempo, era considerado, assim, uma condição super rara, né? Que as pessoas não entendiam direito o que era. E, de uns tempos para cá, isso tem ficado mais claro na sociedade, né? Você concorda com isso? A demanda vem aumentando e muito, né? Algumas pesquisas de prevalência, isso vem sendo comprovado em números. Mas tem muitas questões que a gente tem que rever. No Brasil, por exemplo, não tem um estudo ainda de prevalência. Então, a gente tem alguns levantamentos específicos, mas é muito empírico, é um estudo no local. Então, eu tenho, por exemplo, um estudo de 2017 da região sul, né? Uma acadêmica de mestrado, uma mestranda, perdão, que fez para a conclusão, né, da sua dissertação. Ela pegou todos os dados secundários das instituições e nem todas as instituições colaboraram com esses dados. Então, a gente tem essa dificuldade ainda de ter a prevalência. Então, tá, mas explica melhor a prevalência. A prevalência é saber quantos autistas tem pela população, por um dado, um número estatístico pela população. Certo. Então, né, como você falou no início, a gente tem cerca de 2 milhões de autistas. Sim. Né? 1% da sociedade no mundo talvez teria esse diagnóstico. Eu tenho o CDC, que é um Centro de Diagnóstico e Controle de Doenças nos Estados Unidos, que ele vem fazendo um estudo já há longo tempo de prevalência em crianças de 6 a 8 anos em 11 estados norte-americanos. Então, em 2007, se eu não me engano, o primeiro estudo deu para cada 160 crianças, uma tinha um diagnóstico de 6 a 8 anos. Certo. Hoje, em 2014, esse número foi para a cada 59 crianças, uma teria o diagnóstico. Em contrapartida, já tem um outro estudo, a ONU já fala de 160 crianças para uma. Né? Então, a gente tem ainda não tem um número preciso. O que é fato e o que acontece, cada vez mais se chega nos diagnósticos, nos centros especializados, pessoas com suspeita do diagnóstico, no Brasil inteiro. Né? Então, de uma certa forma, remete a um grau de consciência de que é preciso a conscientização descobrir. sobre o diagnóstico, os pais estão mais atentos com essas dificuldades. Antes, muitas das vezes, ia no pediatra, a criança não fala, mas até os 3 anos fala. Hoje isso não é, né? Já com 2 anos já não está me repetindo alguma palavra, isso já está mais precoce, né? Então, assim, muitos são os fatores. Então, a maior suspeita hoje, uma indicação mínima para autismo já está sendo referenciado como suspeita de autismo. Sem falar, os critérios de diagnóstico também hoje estão mais fáceis, né? São mais claros, não mais fáceis, mais claros. Porque o diagnóstico no autismo, ele ainda é complicado. Ele não é em um dia que você faz. Às vezes você vai levar uma consulta, os bons neurologistas levam 1 hora e meia para fazer a consulta. E assim, muitas das vezes, não consegue fechar. Então, não existe nenhum exame de laboratório, de imagem, que vamos fazer uma ressonância, vamos fazer um exame de sangue para falar, é autismo. Não tem. Então, é observação. Né? E a observação a gente vai ter que estar dentro de um centro especializado. E muitas das vezes, assim, as discussões clínicas sobre ou não é o autismo, né, para a equipe não é tão clara. Então, ela fica em torno de 3, 6 meses em processo de investigação para confirmar esse diagnóstico no nosso serviço, né? Então, voltando agora a falar do SER, né? Como funciona o acolhimento das pessoas do espectro autista? Poderia explicar um pouco mais? Então, a demanda que vem para nós ali no SER, ela vem através da população, a pessoa que vai na unidade básica da sua região, né? Lá vai ser passado pelo médico. O médico, observando alguma característica, ele vai preencher esse formulário e vai encaminhar ela para a regulação, para ela ser encaminhada para o SER. Então, só chega para a gente, né, na Univale, quando ela entra no sistema de regulação. Então, não adianta vir para a Univale com papel, ou meu filho tem autismo, que a gente não vai conseguir ajudar naquele momento, porque ela tem que entrar nesse sistema de regulação. A partir desse momento, a gente faz
que ela entra nessa regulação, ela entra já para a nossa fila de espera interna. Entra na nossa fila, ela vai ser chamada e vai ser, no primeiro momento, acolhida. Então, a gente faz uma triagem, uma conversa com o pai, uma anamnese, né, vendo as necessidades reais daquela criança, além da investigação diagnóstica, e depois ela vai passar por todo um processo diagnóstico. Então, agora a gente está com, o CER está com uma nova coordenação, né, mais ou menos mudou há um mês, e aí a gente está reformulando para melhor dar uma melhor acolhida nesses pacientes. Então, essa criança vai permanecer praticamente vindo uma vez por semana durante um mês para essa assistência. E depois, sim, a gente vai fazer o acolhimento e o atendimento. Agora, qual a faixa etária São só crianças atendidas aqui no CER? Então, aí, como eu falei, né, tem algumas questões que isso foi compactuado com a ANFRE, né? E aí, em 2014, essa compactuação foi até 12 anos de idade. Então, a maior demanda, a maior exigência naquele momento era essa compactuação, né? 12 anos. Estamos em análise. A questão que a gente tem agora é essa fila de espera muito grande, né? E sempre lembrando, sempre criança na primeira infância sempre vai ter prioridade. Isso em qualquer serviço de saúde. Chega numa emergência, se teu filho tem 7 anos e chegou uma com 3 anos, a de 3 anos vai ter que ter prioridade. Mas a prioridade do CER, né, isso gera muita dúvida e a gente tem que responder muito esse questionamento, ultimamente, no sentido que, como é chamado? Qual é o critério de lista de espera? A gente chama de acordo quando ela fez a data de inscrição lá na regulação. Tá certo. Então, quais são os primeiros sinais que possam indicar que uma criança possui o transtorno de desenvolvimento? Para, assim, no caso, ser encaminhado para todos os... Então, existem alguns instrumentos que a gente chama de instrumentos de rastreio, né? Que é aplicado por um profissional de saúde, mas para um pai começar a pensar em algo nesse gênero, é interessante que vem muito da escola. A escola já tem esse olhar já treinado, né? Mas se o pai começa a reparar que, olha, a criança não olha nos olhos, eu chamo ela, ela não me escuta, eu gosto de ficar abraçando ela, ela me empurra. Quando vêm os primos, vêm os colegas da escola, ela fica isolada. Então, isso já pode se pensar em alguma coisa alterada, atrasada no desenvolvimento. Isso não quer dizer que ela vai ter o diagnóstico fechado. São dicas. Às vezes, a criança tem problema auditivo e não interage com a outra pessoa porque não está escutando, não porque ela é autista. Então, tem que fazer os diagnósticos diferenciais antes. Tá certo. A gente vai fazer um intervalo. Depois do intervalo, a gente tem a participação de uma mãe de uma pessoa com autismo e a gente gostaria de compartilhar aqui com você a experiência dela, com todos os nossos ouvintes aqui no programa. Depois do intervalo, a gente volta a conversar, então, com o professor Rafael Fontenelle. Já voltamos hoje conversando com o professor Rafael Fontenelle, que é docente no curso de fisioterapia, coordenador do Centro Especializado em Reabilitação Física e Intelectual, o CER. E agora temos uma participação da jornalista Guédria Mota, que é mãe de 2 meninos autistas e está se especializando no tema. Ela tem um trabalho bem interessante nas redes sociais, mostrando o cotidiano deles e esclarecendo algumas dúvidas, né? Então, a gente vai saber um pouco mais sobre a visão dela sobre o tema. Boa tarde. Eu acredito que o mundo hoje esteja mais inclusivo do que estava há 5 anos. Pelo menos é o que eu percebo, assim, o que está próximo de mim, né? A minha realidade aqui no município de Brusque, na região. Isso não significa que nós tenhamos todas as respostas, muito pelo contrário, nós estamos num processo permanente de construção. O que eu considero até um pouco estranho, levando em consideração que nós temos legislações específicas desde 1996. É o caso da escola, por exemplo, né? Lá em 96 já se falava nessa necessidade de adaptação de currículo, de avaliações mais adequadas, né? Levando em consideração a necessidade da criança com deficiência. Mas
Em 2015, eu estava conversando com a professora do Davi sobre uma avaliação que ela aplicou nele, né? Onde ela escrevia que ele não cumpria tal requisito, não sabia fazer determinada coisa, ele não era capaz. E eu li tudo aquilo e eu pensei, ok, me conte uma novidade, né? Eu sei que ele não é capaz de fazer isso, mas porque a gente está pautado no desenvolvimento de uma criança típica e isso para ele não serve, né? Se a gente julgar um peixe pela capacidade de subir em árvores, ele vai passar a vida acreditando que ele é estúpido. Então, eu já senti na pele assim essa necessidade de ter realmente um currículo específico, né, e uma forma diferente de avaliação para levar em consideração, né, o desenvolvimento da criança que não é típica. Mas, por outro lado, o que eu percebo é uma boa vontade da escola. Eu, enquanto contribuinte, pagadora de impostos, eu preferia não contar apenas com a boa vontade. Então, professor, que dizer a essa mãe, a Guédria Mota? Concorda? Concordo. Hoje em dia, a gente já tem um outro olhar nas questões da inclusão. Não é o ideal. A gente ainda tem muitas barreiras, muitas dificuldades. A criança autista ainda, às vezes, é considerada aquela criança mal criada, que os pais não dão educação, né? Ou uma criança que não aprende. Isso é tudo em verdade hoje. Então, a sociedade já está mais consciente disso. Mas a gente ainda tem muito que avançar. Então, na escola, tem que se adaptar à matriz curricular, tem que se trabalhar com outro olhar para aquela criança. Ela não vai acompanhar, muitas das vezes, a turma, mas ela vai estar entendendo, ou às vezes ela acompanha até à frente, porque o autismo não quer dizer que ela não aprenda, né? A gente tem um autismo de autodesenvolvimento, então, que tem altas habilidades em determinados assuntos, né? Então, agora a inclusão vem mudando, mas mais por uma imposição do que pelo querer. A gente tem muita gente com disposição, muita gente lutando pela causa, e isso mudou muito, de 5 anos, 10 anos, então... Bacana, né? Esse engajamento, né? Isso. E, aliás, a Guédria tem um perfil no Instagram que eu acho que bacana a gente compartilhar, né, Wesley? Sim. Guédria Mota no Instagram, que ela realmente está ali para compartilhar as suas experiências e trocar ideias com quem está vivendo a mesma coisa, né? Inclusive, ela mostra bastante do cotidiano dos filhos dela, e se tem algo que está incomodando a ela vai lá e posta e dá a cara mesmo. E outra coisa interessante é que ela esclarece dúvidas também. Por ela estar se especializando no tema, ela abre algumas perguntas ali no Instagram, nos stories, que tem a barra de perguntas, e deixa livre para as pessoas perguntarem as dúvidas, e ela vai lá e responde. Lembra alguma pergunta, Wesley, que te chama a atenção? Então, teve algumas, não me recordo agora, mas tem bastante dúvidas em relação ao desenvolvimento das crianças na escola e tudo mais. Inclusive, a gente vai trazer agora o depoimento de Gabriel, que é um estudante de 15 anos e ele é autista. Ele vai contar um pouco mais da experiência dele na escola. Bom, a única dificuldade que eu estou tendo no dia a dia é a dificuldade de conseguir me expressar. Porque eu não consigo explicar as coisas direito. E por causa disso, eu acabo meio que falando uma coisa, mas querendo dizer outra. E isso causa muita confusão. E, bom, as dificuldades de escola é outra coisa. Bom, assim como o dia a dia, eu não estou tendo quase nenhuma dificuldade. A única dificuldade que eu estou tendo na escola é de me adaptar às pessoas de lá, né? Já que são muitas pessoas. Tipo, tem um monte de gente que mano, hoje é que mês mesmo? Ah, tá, mês de... janeiro, fevereiro, abril... hoje é dia de março. E, bom... não é abril, desculpa. E, bom, abril... Tô até abril e ainda assim tem umas pessoas que eu ainda não conheço na minha sala. E, bom, resumindo, a resposta é... No dia a dia, a única dificuldade é me expressar melhor. E na escola, é praticamente decorar as pessoas, as características dela e coisa e tal. Ponto.
Que incrível, né, esse depoimento. Eu fico bem assim, com uma empatia incrível quando a gente ouve alguém que é um ser humano aí, né, se expressando. É um ser humano. Quer comentar, professor? O espetáculo que ele falou, ele resumiu muita coisa. A dificuldade de compreender, né? Hoje, quantas gírias tem? No passado tinha outras. Se a gente fala do passado, o pessoal, né, a molecada hoje ri da gente. Na volta e meia a gente fala em aula algumas e ficam olhando pra gente bem estranho. Assim, o que é isso? Então, eles são muito literários, são muito ao pé da letra. E tem um tempo de processamento. A pessoa autista, ela não pensa... tem uma agilidade, uma habilidade rápida de pensar e fazer associações. Então, ela tem um tempo dela. Então, às vezes, ela demora a dar uma resposta para que ela, igual ele falou do mês, né? Então, ele tem que parar. A gente pergunta, que mês está hoje? Abril. A gente faz uma associação mais rápida. Aí, às vezes, ele tem que fazer todo o processamento. Janeiro, fevereiro, março, abril. Então, isso, para o aprendizado, se torna um pouco mais lento. E o tempo e a dinâmica de uma aula, às vezes, não é nesse sentido. O que ele falou, que é a questão da comunicação e essa associação. O engraçado é que ele falou que já está quase 3, 4 meses na escola, que ainda não conhece todos da turma dele. Né? Então, ele ainda não vinculou todos da turma. Isso para ele deve ser uma coisa muito importante. Isso para ele é muito importante. Isso para alguns é angustiante, traz sofrimento e às vezes ele fica imaginando, será o que eu fiz para aquela pessoa? Né? Então, a gente tem que saber lidar com essas diferenças. E lembrando que o autismo é uma condição que pode variar muito de caso para caso, né? Até que ponto ele pode variar esses comportamentos? Então, o autismo hoje, segundo o DSM-5, que é o manual de diagnóstico, né, que é utilizado, ele tem 3 graus. O grau 1, que é o leve, o grau 2, moderado, e o grau 3, grave. No caso do Gabriel, né, ele nitidamente me mostra que é um grau 1, um grau leve, que também é conhecido como síndrome de Asperger. Né? O grau 2 já tem mais os sinais mais clássicos, atraso na comunicação, mais dificuldade na interação social, alguns comportamentos repetitivos, né? E o grau 3 já tem um comprometimento maior. O grau 3, às vezes, a gente nem encontra muito na sociedade, dentro de uma escola, que às vezes precisa de uma atenção maior. Mas também, se não for trabalhada, essa criança, ela pode ter esse grau de comprometimento. Quais são os principais desafios para os pais que chegam lá no SER com um diagnóstico de autismo? O SER ele faz todo o trabalho de construção de diagnóstico e desconstrução de diagnóstico. Né? Então, se a gente chega, às vezes, com um diagnóstico fechado, se a gente, junto com toda a equipe na avaliação, refaz a avaliação, e se o neurologista e a neuropediatra não acharem que é o diagnóstico, eles vão desfazer aquele diagnóstico e vão dar um outro diagnóstico. Caso não tenha, está na suspeita e se confirme, né, é fechado o diagnóstico e ele é trabalhado em um período de 1 ano, que a gente trabalha em cima do plano terapêutico singular. E caso não for, a gente redireciona para a rede que referenciou, né? Olha, ele não é autismo, ele precisa de outros cuidados. Certo. E os pais? Como é que é lidar com esses pais? Acho que para todo pai, qualquer tipo de diagnóstico, né, seja qualquer doença, é uma expectativa, talvez é um sofrimento, né, uma ansiedade, gera muitas questões. Muitos dos pais já vão preparados, então já começa a se informar. Né? Uns passam por um processo de dificuldade de aceitação, como é normal, outros já passam mais fácil, né? Aceita e começa a trabalhar com o filho, que meu filho tem potencial, mas a gente trabalha com os pais também. Acredita no potencial do seu filho, que o seu filho vai deslanchar. Como o Gabriel, por exemplo, se eu talvez não tivesse um apoio familiar, talvez ele não estaria hoje nem falando para uma rádio, né? Verdade. Exatamente. E agora a gente vai falar um pouco mais sobre os motivos, né? Qual o motivo de homens possuírem maior risco de desenvolvimento, de distúrbios no desenvolvimento neurológico do que as mulheres? A causa hoje, ela tem origem mais científica do lado genético. Né? E quando a gente faz os estudos de prevalência, a gente observa que o número maior de autismo são pessoas homens do que pessoas mulheres. Então, tem em torno de cada 5 crianças com o diagnóstico, 4 são homens e uma menina, né? Uma mulher. Não se sabe o porquê é mais em homem e mais em mulher. Isso não tem um estudo falando, porque
né, é porque é transmitido pelo cromossomo masculino. Não, senão a mulher não ia ter. Então, né, o gene dominante, etc. Então, não tem uma causa ainda. Então, hoje já se sabe alguns cromossomos, o gene que a gente chama, né, tem alteração. Uma combinação desses genes, a gente tem mais de 40 milhões de genes, enfim. Uma combinação de alguns deles comprova o diagnóstico. Mas isso ainda está em estudo, e etc, etc. A gente também tem os fatores ambientais. Então, a gente tinha aquele mito que a vacina causa o autismo. Pois é. É um mito, né? Então, se a gente for avaliar quantas pessoas são vacinadas, quantas pessoas não são vacinadas e que têm autismo. Então, isso também não é uma verdade, né? Também temos o mito da mãe geladeira, a mãe que não cuida do seu filho, depressão, pós-parto, então largava a criança, deixava de olhar para essa criança também teria o autismo. Isso também não é verdade, né? Então, tem alguns mitos e verdades dentro do autismo, né? Agora, o motivo mesmo porque acomete mais menino ainda não tem uma resposta. Eu costumo dizer que o autismo, o que é interessante no autismo, que a gente fala assim, o cérebro de um autista é um extremo do cérebro masculino. A mulher, por exemplo, a gente pergunta aqui, qual é essa que está aqui na mesa? Ela vai falar que é um gelo, é um bege, é um branco. Um homem vai falar, é um branco. Né? Talvez ainda vai falar, é um bege clarinho. Né? O autismo não, o autismo é as cores primárias. Então, ele é um cérebro muito masculino. Né? Mas isso não quer dizer por ser menino ou menina. Então, o pensamento dele é muito mais racional. A mulher consegue fazer 3, 4 coisas ao mesmo tempo. O homem, se fazer 2, já dá bom tamanho, né? Tá certo. Professor, muito obrigada pela sua participação. Acho que agradeço. tocar nesse assunto é sempre importante para todos nós aprendermos, né, a conviver com essa ocorrência na nossa sociedade, né? Então, muito obrigada ao professor Rafael Fontenelle, que é docente aqui no curso de fisioterapia aqui da Univale e é o coordenador do Centro Especializado em Reabilitação Física e Intelectual, o CER. E relembrando as redes sociais, onde você pode participar também do programa, temos o Instagram e o Twitter no @VivaVozUnivale e também você pode curtir a nossa página no Facebook, facebook.com/VivaVozUnivale. Agradecemos o professor pela presença. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado.